Pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo. Olha o tema que nós temos para hoje: Anatomia de um fanático. Pessoal, que bom que você está aqui de novo. Olha que interessante, estou muito feliz de ter vocês e eu gostaria de mais uma vez agradecer. Gratidão por você estar comigo aqui, estar participando desse momento que a gente está vivendo. E olha, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, curta aí os vídeos, se você está gostando, participe, fale para os seus amigos, passe para as pessoas que você se importa, que você quer que aprendam mais, faça os seus comentários, vai ser muito legal a gente criar uma comunidade aí que gosta de aprender, que gosta de se aprofundar. Tenho certeza que tem sido bênção para você, assim como tem sido para mim. Meu objetivo é trazer mensagens que edifiquem você, que esse canal seja uma espécie de púlpito virtual. Então, me ajude, vamos juntos fazer com que isso chegue a mais pessoas e que o reino de Deus seja propagado dessa forma. Pessoal, tema de hoje: anatomia de um fanático. Deixa eu explicar uma coisa. Durante muito tempo, eu mesmo cometi um erro, que eu tenho pensado, um erro de avaliação. Durante muito tempo, em alguns lugares, eu, quando ia pregar ou dar alguma aula, eu costumava falar sobre os religiosos e tal. Mas durante um tempo, pensando bem sobre a palavra religião, uma palavra profunda, a origem latina religare, ligar novamente, faz muito sentido e é muito importante. Comecei a pensar também que há muita gente usando esse nome, religiosos, como desculpa para fazer o que quiser. E aí jogando a culpa em cima de quem quer ter uma lógica, um sentido mais profundo de viver. Então, começando a pensar sobre isso, me veio à mente de que o problema não é o religioso, é o fanático. Porque o fanático tem todas as mentalidades religiosas. Ou seja, o fanático, ele exagera em todos os processos. O fanatismo é uma doença do zelo, é uma deturpação religiosa. E isso é extremamente nocivo. Então eu pensei para hoje da gente fazer uma anatomia, a descrição de um fanático. Olha, é tão importante a gente entender isso porque como é complicado quando a religião, quando o peso daquilo que a gente quer viver até na própria vivência dinâmica da igreja se torna um fanatismo. Porque o fanatismo é algo que a minha visão impõe sobre os outros. Um fanático não tem liberdade. Aliás, desse sentido, ele é um religioso extremista. E como eu disse uma vez, a alegria de um religioso é matar a alegria dos outros. Um religioso não tem alegria com nada. A maior alegria dele nesse sentido, até entre aspas eu poderia colocar, é destruir pessoas. Quer ver uma coisa? Eu tenho certeza que você já teve um encontro com alguém assim. Aquele indivíduo estranho, fechado, não consegue sorrir. Tudo para ele é sagrado, é fechado demais. Até que você vai cumprimentar a pessoa, se você sorrir demais, ela já fecha o rosto. É um negócio estranho. Você fica perto da pessoa com um sentimento ruim, um peso. É gente que parece que fica feliz quando alguém desvia da igreja. Você já esteve do lado de gente que parece que sente uma certa alegria estranha, sarcástica, irônica quando ouve dizer que alguém pecou? Como se ele nunca houvesse pecado? Como é estranho isso. São os fariseus da pós-modernidade. Eu imagino a anatomia de um fanático mais ou menos assim. O fanático tem olhos de fúria. Tudo que ele olha é furioso. Ele projeta raiva pelo olhar. É estranho, os olhos vermelhos de raiva, de crise o tempo todo. Um religioso assim, um fanático assim, seus olhos nunca medem, nunca transferem ou transmitem algum tipo de graça. Eles têm olhos de fúria. Eles têm ouvidos seletivos. O que é um ouvido seletivo? Ele só escuta o que quer, nunca o que é verdade. Para ele não interessa a verdade, interessa a verdade dele. Então os ouvidos dele são seletivos. Um fanático tem ouvido seletivo no sentido de que ele só escuta aquilo que é para ele uma verdade, vamos dizer, inteira. É mais ou menos assim. Se uma frase para ele for uma verdade, acabou. Mesmo que você prove biblicamente que não é.
Então ele tem ouvidos seletivos, olhos de fúrias, ouvidos seletivos. O pior, um fanático tem língua venenosa. Que Deus te livre de cair na língua de um fanático. Porque a língua do fanático talvez seja o elemento mais pecaminoso do corpo dele. A anatomia do fanático passa necessariamente pela morte gerada em sua língua. O fanático tem língua de serpente, ele põe para fora para sentir o ambiente. É muito perigoso um fanático, a tortuosidade da sua língua, extremamente venenosa. Quem cai na língua de um fanático morre com requintes religiosos, porque o fanático é capaz de usar versículos para condenar todo mundo. Olha que interessante, um fanático tem nariz que fareja intrigas. É interessante, parece que tem faro para isso. Onde há uma intriga, o nascimento de uma intriga, pode ter certeza que tem um fanático no meio. Ele é uma espécie de 007 gospel. Ele conhece os podres de todo mundo, ou pelo menos intui que alguma coisa está estranha. Mesmo que não esteja, ele é capaz de fazer estar, porque seu nariz fareja intrigas. Um religioso, um fanático, ele tem dedos que apontam. Essa é a postura talvez mais, vamos dizer, decisiva de um fanático. O dedo que aponta para todo mundo o tempo todo. Ele vai pregar e o tempo todo a sua pregação é voltada assim. Ele nunca para olhar para si, porque os olhos são de fúria, lembra disso? Então os dedos são o tempo todo apontados para todo mundo. Dedos em fúria. Mãos que apedrejam. Nas mãos de um fanático sempre vai haver ou pedras ou facas. Um fanático não tem flores. Para eles tudo é para pedras. Eles destroem paredes que não construíram e constroem paredes onde não tem. Nas mãos de um religioso fanático sempre vai ter pedras. Então é muito perigoso isso. Outra coisa, coração amargo. O fanático é feito de coração amargo. E a Bíblia vai dizer, nas falas de Jesus, que a boca fala do que o coração está cheio. Então pense nas palavras de um fanático, que seu coração é amargo. O fanático é aquele que tem raiva dos sorrisos. Então da amargura de seu coração vai fluir essa onda caudalosa de venenos, de intrigas, de amarguras. O fanático também tem pernas que nunca andam no caminho. Nunca andam no caminho. Pior, que nunca se ajoelham. Para ele o caminho que vale é o dele. Então ele nunca vai no caminho de Cristo, porque o caminho de Cristo anda pela graça. E quem anda pela graça tem essa mentalidade de ser livre. Seus joelhos nunca se dobram. Como que eles vão dobrar os joelhos? Isso é uma postura de humildade. E um fanático não é humilde. Outra coisa, os pés do fanático só servem para pisar. Eles pisam em tudo e pisam em todos. Fanáticos são como câncer. Quando crescem, se espalham e matam. Se você juntar 3 fanáticos, você tem uma metástase do câncer religioso. E o pior, fanatismo é doença da alma e só pode ser curada pela graça. Se a graça de Deus está em nós, não temos esses exageros, esses arroubos fanáticos. Quando a graça de Deus está em nós, nós percebemos que nós somos pecadores. Na linguagem de Paulo, eu, o principal dos pecadores. Que Deus nos livre de nos tornarmos fanáticos. Que a nossa anatomia seja trabalhada pela graça de Deus. Que os nossos olhos sejam olhos de graça. Os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir qualquer um que venha pedir algum conselho para nós. Que a nossa língua seja língua de perdão. Melhor de tudo, que os nossos dedos, ao invés de tanto apontar, sejam entrelaçados com o dedo de quem está caído, a ponto de levantá-los. Que as nossas mãos não apedrejem. Que a gente caminhe nesse sentido. Os nossos joelhos se dobrem ante a Deus. Quando isso acontecer, nós não estaremos mais presos à configuração miserável de um fanático, mas à configuração aberta e feliz daqueles que gozam da graça de ser livres. Que Deus te abençoe.